dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão estudando hoje, antes da prova, tendo nenhuma noção do que vai cair nela. E tem que se fazer ideia do que é dinâmica em si, que vai ser justamente o conteúdo da nossa primeira aula. Vamos dar hoje início às aulas de dinâmica do projeto T21. Comecemos primeiro com as leis de Newton, que é basicamente a base da mecânica clássica que temos hoje em dia. Existem diversas maneiras de resolver questões de dinâmica em si, mas o que nós mais utilizamos no ensino médio em si são as leis de Newton. A primeira lei de Newton diz que todo corpo em repouso ou em movimento tem que permanecer nesse estado até que uma força haja sobre ele. Então, se eu tenho um carro em movimento numa estrada, ele vai permanecer tendo essa velocidade, se movendo naquela velocidade, até que uma força haja sobre ele. No nosso cotidiano, a gente não observa muito isso em carros, por exemplo, devido ter um atrito entre o solo e tudo mais, e ao longo do tempo vai haver a dissipação de energia. Mas, quando você tem um carro em alta velocidade, ele só vai parar quando você frear ele, então vai exercer uma força sobre os pneus, ou quando você bater numa parede. Então vai estar agindo uma força sobre ele. Da mesma forma que temos uma bola e ela está parada, ela só vai se mover quando alguma força agir sobre ela. Nem que seja o vento colidindo nela, ou mesmo qualquer pessoa dando um chute nela. A segunda lei de Newton, que é a que é mais utilizada, assim, que não é... Porque assim, a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, na verdade, acaba sendo mais para conhecimento. Você tem que saber, na hora de saber como age a força em um corpo e para que ela age, entendeu? Já a segunda lei já é mais algo matemático, uma maneira de você calcular essa força. Então, o que seria a segunda lei? A força resultante que atua sobre o corpo é calculada através do quê? Da variação do momento desse corpo. O que seria momento? Momento é uma propriedade que a gente vai ver mais à frente, mas que podemos dizer logo que P é igual a M vezes V. Onde P é o momento, M é a massa e V é a velocidade. Então, temos esse dP/dt. Então, temos que isso aqui é a mesma coisa de P mv sobre dt. Então, temos a derivada do produto. dm dt vezes v mais dv dt vezes m. Isso vai ser igual a força. A gente tem que a força, então, é igual a... Dizemos que isso é igual a um certo φ, que seria a taxa de variação de massa vezes V mais a aceleração dv dt igual a aceleração vezes m. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando que termo é esse que vem. Muitos de vocês conhecem que a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas isso é justamente porque no ensino médio nós não trabalhamos muito com problemas que a massa varia. Então, geralmente, quando a massa é constante, essa taxa de variação de massa acaba se tornando nula. Na maioria dos casos. Então, acabamos tendo que F é igual a massa vezes aceleração. Uma observação que devemos saber é que a massa é uma propriedade da matéria em si, que diz respeito à resistência de um corpo em adquirir uma aceleração. Tem diversas outras propriedades, diversas outras definições de massa, que diz que ela também é a quantidade de matéria de um corpo em si. Mas o que a gente vai dizer aqui é que é
a resistência de um corpo de adquirir uma aceleração. Porque a gente impõe uma força em um corpo, por exemplo. A gente vai ter um certo corpo. A gente vai ter um certo corpo de uma massa, por exemplo, 10 quilos. E vai ter uma certa força. Esse corpo, ele vai ganhar uma certa aceleração. Por exemplo, uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se a gente pegar essa mesma força e aplicar a um corpo que tenha, por exemplo, 15 quilos, ele já vai adquirir uma aceleração menor. Uma aceleração linha, certo? Que no caso ela vai ser menor que essa aceleração original. Porque tem mais massa. Então, como se diz que a aceleração vezes a massa é igual à força, e quanto maior for essa massa, menor vai ser essa aceleração. Por isso que a gente pode dizer que a massa é uma propriedade da matéria que diz respeito que a resistência de um corpo em adquirir uma certa aceleração. E a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação igual e oposta. O que significa? Significa que toda vez que a gente aplica alguma força em algo, em algum corpo, algum objeto, esse corpo, esse objeto vai aplicar uma força sobre nós. Então toda força tem uma reação. Por exemplo, a gente anda na rua, nós estamos empurrando o chão. Mas, em compensação, ele está nos empurrando de volta. Outro exemplo seria que, ao socar a cara de alguém, como está no desenho, a cara da pessoa exerce uma certa força sobre o nosso punho. Uma questão que a gente tem de abordar, que é uma observação muito importante, é a seguinte. Se a gente tem, beleza? Uma mesa e temos um bloquinho em cima dela. Esse bloquinho vai ter um certo peso, certo? E a pessoa, não, a mesa em si vai aplicar uma certa normal nesse corpo. Então, a mesa está exercendo uma força sobre o bloco, certo? E o bloco está exercendo uma força sobre essa mesa, correto? Mas acontece o quê? Muitas pessoas dizem que essa normal é a reação do peso. Quando não é. A reação do peso ocorre no centro do planeta. Porque quando for mais à frente, a gente vai ver que a força gravitacional é uma força atrativa. Então, da mesma forma que o planeta atrai essa caixa, a caixa vai atrair o planeta. Para demonstrar que é basicamente só isso que a gente precisa para poder resolver a maioria dos problemas de dinâmica do ensino médio, claro que vai ter mais coisas que a gente vai ver mais à frente e tudo mais, mas grandes parte dos problemas a gente pode resolver usando isso. Então, nós podemos fazer como exemplo essa questão do ITER de 1980. No sistema dinâmico abaixo, são desprezíveis todos os tipos de atrito e o peso do fio, que liga o bloco A e B. Calcule a tensão do fio, sendo M a massa de cada bloco e G a intensidade da gravidade. O que muitas pessoas podem errar nessa questão é o quê? Elas desenham o bloco A, desenham a força que há sobre esse bloco, força-peso. Sempre que eles vão falar uma questão de dinâmica e mecânica em si,
é muito importante você se lembrar de desenhar os corpos separados e botar as forças que agem sobre cada um deles. É uma maneira de deixar o seu raciocínio mais leve e a ideia mais organizada. Isso ajuda bastante na hora dos cálculos e da organização em si, que é muito importante na hora de fazer qualquer tipo de questão. E a outra força que age sobre esse bloco é a atração. O que muitas pessoas podem errar é o seguinte: elas vão fazer a questão, elas dizem P é igual a T. Logo T vai ser igual a massa vezes a gravidade. E dizem que essa é a resposta. Quando esse é o principal erro que é cometido, porque elas pensam que está em equilíbrio. Mas quando a gente diz que o sistema é dinâmico, ele não está em equilíbrio, entendeu? Ele está em movimento. Então esse é o nosso principal erro. Então como seria a maneira correta de proceder com essa questão? A gente aplica a segunda lei de Newton para ele. A gente percebe que a massa é constante desse bloco A, então a gente bota um sentido de deslocamento. Só por questão de ter uma convenção de sinais. Então vamos dizer que para essa direção o sinal é positivo. Certo? Então ele vai ter o quê? Qual é a força que faz ele se deslocar para esse sentido? Que é positivo? É a atração. Logo, ela vai ter um sinal positivo. Qual é a força que faz ele se deslocar para o sentido contrário do positivo? É o peso. Logo, este terá um sinal negativo. E isso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Isso aqui é o quê? Simplesmente a segunda lei de Newton. A força resultante de um corpo é igual a massa vezes a aceleração dele. Como esse fio é inextensível, todos vão concordar que a aceleração, tanto do bloco B quanto do bloco A, é a mesma. Porque se esse bloco A sobe 1 metro, o comprimento desse fio, o bloco B em si, tem que ter se deslocado 1 metro também, entendeu? Porque o comprimento do fio tem que continuar o mesmo. Agora vamos aplicar a segunda lei para o bloco B. Quais são as forças que agem sobre o bloco B? Temos a força normal. E temos a força peso. E temos a força tração. Mas se você observar bem, o que teremos aqui? Desenhando agora só a força peso, para ficar mais fácil de ver. Peso. Alfa. Certo? Então nós podemos decompor essa força peso na força P seno alfa e P cosseno alfa. Simples assim. Redesenhando agora o bloco B, teremos a força normal, o P cosseno, não, P seno, que é a componente do peso, o P cosseno, que é a outra componente do peso, e a atração. Como esse bloco não se movimenta nem para cima nem para baixo no plano da descida, o movimento dele é simplesmente de descida, no caso, ele não oscila nem para cima nem para baixo. Então, podemos dizer que a normal é igual ao P cosseno. Por quê? Se a gente escrever a segunda lei de Newton para essa direção, ele vai ter o quê?
N menos P cosseno. Opa, é um alfa. Igual a massa vezes essa certa aceleração. Mas como ele não tem movimento, logo, essa aceleração é igual a zero. Logo, N igual a P cosseno. Mas o que realmente importa é deslocamento ao longo da plataforma. Então, a gente vai ter o quê? Que T menos... Opa! Nós tínhamos adotado que para esse sentido é positivo. Então, a gente tem aqui P seno menos tração é igual a massa vezes aceleração. Do outro bloco, aqui bloco B. Bloco A, nós tiramos que a tração menos o peso vai ser igual a massa vezes aceleração. Então o que nós fazemos? Descobrimos a aceleração. P menos P sobre M é igual a aceleração. Substituímos a equação de B. P seno θ menos T é igual a M vezes TP menos M. Cortamos em M. P seno θ menos T é igual a T menos P. 2T é igual a seno θ mais 1 vezes mg. Logo temos que a tração da corda que segura esses dois blocos vai ser igual a mg sobre 2 vezes 1 mais seno θ. Tudo certo? Então você percebe que até a questão do ITA sai simplesmente colocando a segunda lei de Newton, escrevendo a segunda lei de Newton para cada bloco e sabendo desenhar as forças que agem sobre cada bloco, que é uma das coisas mais importantes que tem que saber na dinâmica. Vamos fazer só mais uma questão para fixar bem a informação. Essa aqui é do ITA de 1982. Um plano inclinado, a figura abaixo, tem a massa M, Mzão no caso, e sobre ele se apoia um objeto de massa Mzinho. O ângulo de inclinação é alfa e não há nenhum atrito. Aplica-se uma força F no sistema e o bloco de massa Mzinho não sobe nem desce. Sendo G a aceleração da gravidade, qual a variação, qual o valor da força F? A força F, no caso, é aplicada aqui. Então, como procedemos com essa questão? De novo, apenas separando cada bloco e desenhando as forças que agem sobre ele. No Mzinho, temos o quê? Temos uma normal e o peso. Já no Mzão, temos a reação dessa normal, N, a força F e o peso. Além da normal que o solo aplica nele.
Agora nós temos o quê? A gente tem forças, certo? Que agem sobre os blocos. Temos todas as forças aqui desenhadas. Mas tem algo que ele incomoda um pouco, que é o quê? Essa normal, que ela está inclinada em relação às outras forças que tem. Então o que a gente faz? Decompõe ela em duas forças. Na verdade, duas componentes seria o mais correto dizer. Então, ao decompormos, temos N1 cosseno alfa N1 seno alfa. Certo? Temos aqui o P, temos aqui o F, e temos aqui o N2. Então vamos escrever essa primeira lei de Newton. Não, minto, a segunda lei de Newton para esse bloco emissão. Vamos ter que F menos N1 seno alfa vai ser igual a emissão vezes A. Certo? Agora vamos fazer a segunda lei de Newton para esse bloco pequenininho. Como é a força que há sobre ele? Temos o peso, P' no caso, N1 cosseno alfa, e nessa direção N1 seno alfa. Escrevendo a segunda lei. Na horizontal, vamos ter o quê? N1 seno alfa igual a mzinho vezes a aceleração. Na vertical, N1 cosseno alfa. Como não existe nenhum deslocamento na vertical, podemos dizer que N1 cosseno alfa vai ser igual a P', que no caso é igual a Mzinho G. Então, o que podemos tirar daqui, primeiramente? N1 seno alfa sobre Mzinho é igual a A. Porque nós não temos nenhum conhecimento de qual é essa aceleração. Então vamos ter o quê? F vai ser igual a M vezes a aceleração, que é quanto? N1 seno alfa sobre M mais N1 seno alfa. Ok? Mas outra coisa que eles não sabem é qual é essa normal. Não temos conhecimento de qual é ela. Mas podemos tirar da nossa segunda equação do blocozinho. Que essa aqui é a primeira. É no eixo Y, e essa aqui é a segunda. É do eixo X. Então o que ela nos diz? Ela nos diz que N1 é, na verdade, Mg, Mzinho no caso, dividido por cosseno alfa. Então vamos substituir esse N1. F igual a M vezes Mg vezes seno alfa dividido por M vezes cosseno alfa mais M
G seno alfa dividido por cosseno alfa. Aqui cortamos esse M, teremos que F igual a, só ajeitando aqui um pouquinho, M vezes G tangente alfa mais Mzinho G tangente alfa. Que aqui teremos que F vai ser igual a Mzão mais Mzinho vezes a gravidade vezes tangente alfa. Basicamente é isso, nossos amigos. Questões de dinâmica em si são fáceis. Basta ter essa perspectiva correta e saber por onde sair. Sempre é bom ter uma boa organização. E toda vez que vamos fazer elas, ter uma estratégia semelhante. Claro que vai ter questões que vamos ter algumas ideias diferentes. E é isso que eu vou procurar trazer. Mas só para começar, pegamos algumas questões mais simples. Nós percebemos que, mesmo sendo de um vestibular considerado difícil por muitos de nós, que no caso é o ITA, são fáceis de fazer. Basta você saber decompor as forças e saber como desenhá-las. E logo após isso, botamos elas na segunda lei de Newton. Eu espero que todos vocês tenham apreciado esses momentos que passamos juntos agora há pouco. E que, se possível, deixe seu gostei e mostre para os seus coleguinhas esses vídeos. Talvez ajude ele na prova de amanhã. Um forte abraço e um beijo.